estava a sofrer, estava doente. E ela fazia tratamentos, ela fez suplementos, ela fez acompanhamento. E quando muitas vezes já estava bem, sem sintomas digestivos, a ligação cérebro e mente, sem sintomas digestivos, voltava tudo. Até que um dia eu olhei para a senhora e disse alguma coisa que não está bem. O que é que está? Que não tinha que estar. E ela fica com lágrimas nos olhos e conta. O terapeuta tem essa sensibilidade de chegar a esse ponto e de entender o porquê. O que é que se passa? Já não é físico. Há alguma coisa que está por trás. Era um sapato apertado. A partir do momento, ela, apesar de uma mulher de fé, não punha aquela situação de parte, punha, entregava a Deus, sendo ela uma mulher de fé, e, ok, isto já não está nas minhas mãos. Eu não vou gastar energia. O que é que estava a acontecer? Ela estava a despender energia para uma coisa que não estava nas mãos dela fazer. Não tinha controle sobre a situação. Daí a importância de nós escolhermos aonde vamos colocar a nossa energia, até onde podemos ir. Porquê? Porque não só para ajudar as outras pessoas, porque às vezes nós estamos a despender a nossa energia, a pensar que estamos a ajudar alguém e não estamos a atrapalhar. Porque a pessoa tem que passar por aquele processo. Tem que bater com a cabeça na parede, como nós dizemos, não é? Tem que ir fundo, se tiver que ir. Tem que aprender também, tem que ter o seu processo. E nós pais, muitas vezes, no caso desta senhora era a avó, queremos nós passar pelo processo dos filhos e não podemos. Nós temos que deixar eles passarem. E nós temos que só ajudar. Para não gastarmos a nossa... Estar lá para apoiar, para não gastarmos a nossa energia. Não é? Porque nós precisamos de poupar energia. Nesta vida... isto é como... Aprendi há pouco tempo em medicina tradicional chinesa que isto é como se nós tivéssemos uma conta e nós tivéssemos uma conta poupança onde tivesse lá energia. Não é? E depois temos uma conta à ordem. E nós podemos ir à conta à ordem buscar energia e podemos depositar. Nós vamos comer bem, vamos dormir, vamos respirar ar puro, vamos buscar mais as coisas mais natural possível, para irmos buscar a energia da natureza, respirar, meditação, todas essas coisas. Não é? Mas nós não podemos ir buscar mais, não podemos ir buscar muito da conta poupança. Esgota. Exatamente. Esgota. Tem um limite. Tem um limite. Então, tudo isso é aquela coisa que eu falo sempre, equilíbrio. Em tudo na vida é preciso equilíbrio. Sempre. Sem equilíbrio não vamos a lado nenhum. Há fases em que as pessoas trabalham mais. É preciso. Estou no início de carreira. Estou numa fase em que estou a estudar e vou defender uma tese. Não é? Mas tem que ser uma fase temporária. Tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo. Não pode ser sempre. Porque senão acontece com aquele homem que saiu de comboio e entrou na farmácia para medir a tensão, estava com um ataque de pânico. Ou acontece como o outro que achava que 4 horas de sono por noite era suficiente. Que ele achava que dormir era um desperdício. E nós sabemos, era uma perda de tempo. Nós sabemos que o dormir é que é reparar o corpo. Dormir é modelar o sistema imunitário, modelar as nossas hormonas. O dormir é reparar tudo. E aquele homem um dia estava numa reunião e caiu para o lado. Graças a Deus não morreu naquele dia, mas foi um alerta para ele parar e para trabalhar de outra maneira. É tudo em equilíbrio. Tudo interligado, não é? Está tudo interligado. Nós somos um todo. E quando nós pensamos em nós temos que pensar que nós somos físico e depois nós temos todo o nosso ambiente. Temos a parte mental, temos a parte da energia, é tudo uma camadas. Temos o ambiente natural, temos o ambiente social. Por isso é que temos que pensar na socialização, nos relacionamentos. Está tudo ligado, nós somos um todo. Por isso é que eu amo essa parte das naturopatias, a parte da medicina natural, não é? E que passa a vida a estudar isto, porque nós temos cada vez mais de pensar em tudo que está à nossa volta para nos mantermos saudáveis. Saúde é tudo isso, não é? Mas já deu para perceber que tu não és uma farmacêutica qualquer, não é? Tens aí muitas ligações e muitas conexões. Queres falar um bocadinho do teu percurso, mesmo enquanto profissional, que hoje te ajuda a olhar para nós como um todo, como todas estas questões interligadas, sim, um bocadinho do teu percurso e o que é que te fez até ir buscar outros conhecimentos que se calhar na faculdade não tiveste? Sim. Então, eu comecei como uma farmacêutica de oficina. Eu especializei-me em farmácia de oficina, que é as farmácias normais, não é? E no início, quando eu fui fazer o meu primeiro estágio numa farmácia do hospital, eu pensei que era o que eu queria para a vida. Nós fazíamos o aviamento das unitárias, dos medicamentos,
na farmácia, que ficava numa cave, e nos pisos de cima haviam as pessoas que estavam doentes. Eu pensava assim, meu Deus, eu olho para a receita e no dia a dia eu vou vendo a evolução daquela pessoa, sem conhecer a pessoa. Eu conheço o nome, o medicamento que ela está a fazer, sei mais ou menos a doença que ela tem e sei se ela está a ficar boa ou não. Boa ou não. E no primeiro dia que nós fomos fazer visita às enfermarias, eu disse, é isto que eu quero para a minha vida. Porque, não é? É bonito isto, eu estou aqui, estou a ver os medicamentos, estou a ver que eles estão a recuperar ou não e tal. É isto que eu quero, farmácia hospitalar. Ok. Acaba a farmácia da hospitalar, e eu vou para uma farmácia de oficina, num bairro pobre. Farmácia da oficina são as farmácias São normais? as farmácias comunitárias, não é? São as farmácias comunitárias normais. Eu vou para essa farmácia que ficava num bairro pobre, em que nós tínhamos que abrir, na altura era possível, era permitido, abrir as caixinhas de uma caixa de Benuron e vender 2 unidades, as pessoas eram pobres e havia aquela interligação com as pessoas, aquela coisa já do ajudar. Aquela coisa do, eu estou aqui para servir, o farmacêutico está aqui para servir, o farmacêutico serve, não é? E então é isto que eu não quero estar na farmácia, porque na farmácia eu não lido com muita gente. Na farmácia, não é? É bom e eu gosto, pensava que era isto, mas eu afinal quero isto. É aquela coisa da importância de tu poderes mudar de opinião. Sim, não sim, é? que às vezes faz-nos sentido uma coisa e passado um tempo faz-nos Tu sentido tens outra que e está fazer tudo aquilo bem. que faz sentido no momento. Não é? Não é aquela coisa de que, aquela dizia que faz isto e agora é que. Não. Eu hoje quero isto, é isto que eu vou fazer, para eu estar em equilíbrio, não é? Para eu estar bem comigo própria, com aquilo que eu quero. E então, foi aquela coisa de que é esta a minha paixão, lidar com o público, eu gosto disto, e foi aí que eu fiquei. E assim fiquei só na parte de farmácia comunitária durante 15 anos. E Longos foi 15 aonde? anos. E passei por várias farmácias. Na parede comecei a primeira farmácia foi a sério já como farmacêutica adjunta, foi numa farmácia na parede, porque na altura eu vivia na parede, e depois tive assim uma série de experiências com o teu nascimento. Eu acabei por sair daquela farmácia porque tu nasceste e na altura não era muito bem vista aquela coisa da amamentação, as horas de amamentar. Foi a minha experiência assim como trabalhadora por conta de outro, em que não fui muito bem vista aquelas horas que eu queria para te dar mama. E eu vi que eu era persistente outra vez. Aquela coisa, não, eu quero dar até aonde eu puder. Então, se como farmacêutica eu aconselho as mães a amamentarem até aos 6 meses, porque é que eu não posso amamentar só porque a minha patroa, a minha entidade patronal, a minha colega acha por bem que não? E então foi assim a minha primeira, o meu primeiro problema, entre aspas, porque não foi, foi um acabar de um despedimento, de sair de uma farmácia, simplesmente porque eu queria ser uma mãe que queria amamentar. E pronto, foi assim a minha primeira aventura assim a nível profissional. Eu saí dessa farmácia e depois passei por outras, mas sempre com essa minha grande paixão pelo servir o outro, pelo ajudar, pelo apoiar, e sempre muito realizada, porque eu costumo dizer que nós temos 2 ordenados ou mais, não é? Nós temos aquele ordenado mensal, que são notas, Exato. que recebemos no final do mês. Mas depois nós temos aquele ordenado daquela pessoa que te encontra na rua e diz o tratamento que me deu funcionou, eu estou-me a sentir bem, aquele conselho que me deu foi ótimo, eu sou outra pessoa. E até hoje é isto que me move. É alguém entrar na farmácia, vir ter comigo e dizer obrigada, porque aquele pequeno conselho às vezes é uma coisa tão simples, mas que fez a diferença naquela pessoa. E então eu gosto muito do meu trabalho porque eu gosto de olhar fundo na pessoa, aquela coisa que eu digo, olha bem no olho. Olha no olho, vê bem. E às vezes, porque nós não podemos ser superficiais. Porque a pessoa pode me dizer, eu tenho uma dor de cabeça. Claro que hoje eu tenho uma visão diferente do que é a saúde. Já me estou a dispersar um bocadinho porque tu perguntaste como é que foi a minha... Sim, mas afinal acaba por estar está tudo interligado. ligado. Porque no início eu já tinha essa visão de olhar no olho do outro por causa da pressão que eu tinha tido. Hoje eu tenho outra visão de olhar bem para a pessoa e de perguntar porquê dor de cabeça? O que é que comeu? Como é que dormiu? O que é que aconteceu? Está tudo bem em casa? Já a pensar num todo, não é? E da ligação de tudo isso. Mas como eu estava a dizer, então foram 15 anos maravilhosos a trabalhar em farmácia,
com alguns contratempos e mudanças de farmácia normais, de problemas que aconteceram, até o dia em que eu tive o meu filho, Moisés, o teu mais novo, o nosso caçula cá de casa, em que novamente surgiu uma situação em que eu tive uma gravidez de alto risco, porque já tive o Moisés com 40 anos e eu fiquei 9 meses deitada praticamente. E foi aí que me aconteceu outra situação de que foi saber o que é esperar, o que é ter fé, paciência. o que é ter paciência, esperar. E suportar a dor. Suportar a dor com amor, sabendo que aquela dor vai ter a ser uma coisa boa. Suportar a dor com fé, sabendo que Deus está ao teu lado e que vai te ajudar e que no fim vai correr tudo bem. Mas o que eu queria dizer é que a nível profissional aquilo mexeu. Mexeu, porque eu estava numa farmácia que quando eu entrei perguntaram-me se eu ia ter mais filhos. Eu disse que não. Porque na altura eu achava que não. Não querias mais. Pronto, eu não queria. Mas por amor e com amor veio o nosso Moisés. E a nível profissional eu tive problemas, não é? E acabei por sair dessa farmácia. E na altura pensei, não quero mais trabalhar para outras pessoas. Então não quero. Eu vou abrir uma para a farmácia. Foi quando eu fui abrir uma para a farmácia e pensei, eu quero ser patroa, não quero mais trabalhar para ninguém. Porque eu quero... Empreendedora. Porque, sim, empreendedora foi nessa fase que começou a entrar outra visão, tem uma visão e compaixão, e vai fundo, e vai e procura. Então foi quando eu abri para a farmácia e pensei, pronto, agora eu quero ser patroa e vai correr tudo bem. Mas não é bem assim. Quando nós temos um negócio próprio, nós temos um sócio que é o Estado, para além disso, há muitas outras coisas pelo meio, e na altura o negócio das parafarmácias que parecia que até ia dar muito bem, em Portugal não deu muito bem, encerraram muitas parafarmácias, e eu tive 7 anos a perseverar, a lutar, a contar o dinheiro da caixa no fim do dia, mas a dizer, eu vou conseguir, eu vou continuar, eu vou continuar. E foram 7 anos que para mim, eu podia dizer, foram os 7 anos piores da minha vida. Mas eu digo, foram os 7 anos melhores da minha vida. Porque eu olho só para aquilo que eu ganhei lá. Não olho para aquilo que eu perdi. Até porque, para mim, não foi fracasso. Quando eu fechei a porta, eu lembro-me de pessoas que olharam para mim e que acharam que era um fracasso meu. Mas não foi fracasso. Foi o meu processo. Exatamente. Eu tinha que passar por ali para estar onde estou hoje. Eu tinha que passar por ali, para naquela parafarmácia, na altura em que eu sonhava com receitas, porque era química, eu era de medicamento, eu sonhava com receitas, eu estava numa parafarmácia, eu tinha medicamentos, não sei se receita médica, e eu sonhava com as receitas, que essa pessoa, e tinha que fazer isto, era melhor ir para a farmácia e tal, mas eu queria ajudar e eu não podia, eu estava limitada. E eu começo a entrar com homeopatas, com naturopatas, Descobriste uma com nova massagistas, área, não é? e eu começo a estudar naturopatia. E eu começo a pensar, o que é isto? Isto é um mundo que eu não conheço e que é muito grande. Isto é um mundo enorme. Apesar de, como farmacêutica, desde sempre eu conhecer a fitoterapia e nós aconselharmos produtos naturais na farmácia, esta visão da naturopatia e essa visão holística, a visão de ver as pessoas como um todo, tudo isso para mim foi novidade. E foi aquela coisa de que é isto que tu tens de começar a estudar. E eu comecei a estudar e comecei a implementar em mim. Mas na mesma altura que estava a acontecer isto, eu estava a ver para a farmácia ir. Não é? Sem poder pagar contas. Profissionalmente super feliz. Porque eu comecei a ver crianças que tomavam antibiótico, mês sim, mês não. As mães, um ano depois, já virem dizer, ele passou um ano sem antibiótico. Alto lá. Essa prevenção funciona, a homeopatia funciona. Então, por um lado, esta visão e este crescimento como profissional fantástico, mas por outro lado, financeiramente eu a ir. E então o que é que eu procuro e o que é que me aparece à frente? Uma empresa de marketing de rede digital em que comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, a entrar em grupos de desenvolvimento, de trabalho e que me fez abrir a minha mente até hoje, a minha visão. E quando a tua mente abre, nunca mais fecha. E tu estás com 61 anos, como eu estou agora, e queres mais. E não queres parar, porque os teus sonhos, se tu paras de sonhar, tu começas a morrer.
E tu não podes parar de fazer coisas. E por isso é que hoje, com 61 anos, eu estou a estudar outra vez. E com 55 anos eu fui fazer uma pós-graduação. E com 61 anos eu entrei para outra formação dentro das medicinas naturais, porque eu quero saber mais. Para mim e para os outros. Porque isto funciona sempre não só para os outros, mas para nós também. Porque quando eu fiz fazer a pós-graduação, a minha ideia foi aprender mais para ajudar mais as outras pessoas, mas eu fui aprender para mim também. Porque Para eu os teus achava filhos, para os meus filhos, para a tua família toda. para a minha família toda, porque tenho uma visão diferente da saúde e para mim própria, aquilo que eu achava que fazia tudo bem e que comia bem e que fazia tudo bem, porque eu sempre fui muito certinha na alimentação e no sono, como tu sabes, mas havia coisas que eu não tinha conhecimento e que me fez perder 14 quilos. Certo? E então, tudo que eu vou fazer para ajudar as outras pessoas, é aquela coisa do vais para dar, Sim, mas tu estás a receber. receber. É este círculo, que é uma coisa maravilhosa, e por isso é que é tudo bom, é tudo positivo. Tu passas por uma coisa má, que eu fechei para a farmácia, e depois de fechar para a farmácia, o que é que eu faço da vida e tal, vou fazer a pós-graduação e vou fazer isto, e tu começas a pensar, o que é que eu vou fazer? Não posso parar, não posso chorar, não posso desistir, eu tenho que continuar, certo? Não podemos parar. Temos que ir em frente. E não podemos olhar para o que correu mal. Nem nos podemos culpar. Há uma coisa que acontece na maior parte das pessoas. Corre mal uma coisa, é um fracasso. Vão-me culpar, a culpa é minha. E até há quem te aponte o dedo e que diga, tu és culpada por isto. Não. Foi um processo. Se tu tens a consciência tranquila que na hora que tu fizeste foi porque estavas a fazer uma coisa que para ti estava certo, e se tu estiveste lá aquele tempo todo a lutar para que desse certo, mas se não deu, bola para a frente. Tem duas coisas aí que me chamam muita atenção, que é a questão de que nós temos que passar por determinados processos da vida para que venhamos a alcançar o que é realmente para nós. E às vezes nós passamos por uma determinada coisa e não percebemos o que é que estamos a passar por aquilo naquele momento, mas olhando para trás, tudo vai fazer sentido. E se não tivéssemos passado, se não tivesse, se calhar, passado por aquela depressão na faculdade, pela questão da parafarmácia, não é? Já fiz quantos anos? Já fiz 10 anos, não é? 10 que eu anos, para a não é? farmácia, sim. Sim, foi em 2012, acho eu. Foi em 2013, sim, 2012, 2013, sim, que eu fechei. Se não tivesse passado por esse 10 anos, processo, sim. não tinhas descoberto, se calhar, aquilo que te preenche tanto hoje e a forma como tu consegues ajudar tantas pessoas, seja através de uma consulta, seja através das redes sociais, com tudo aquilo que tu vais partilhando. Então, que há determinados processos que nós temos que passar para fazer mais sentido para o nosso propósito, não é? Completamente. Porque foi aí, nessa situação de fechar para a farmácia, vai fazer uma pós-graduação, fazes o quê? Que eu descobri o meu propósito de vida. E que, qual é o propósito de vida que eu tenho? Transformar as pessoas em pessoas mais leves, no sentido de leveza, não só de peso, foi o que eu aprendi comigo própria, não só de peso, como também de sentimentos. Ser leve, espiritualmente falando, ser leve, emocionalmente falando, levar uma vida positiva, uma vida mais feliz, ser feliz de propósito. Certo? Eu tenho que ser feliz, eu quero isto. Está a acontecer tanta coisa à minha volta e eu sou feliz de propósito. Não interessa o que está à minha volta, o interessa o que está cá dentro. E aí entra a espiritualidade. E quando até eu olho para a matriz da nutrição funcional, que é uma coisa muito quase que de ciência, nutrição funcional, o que é que eu tenho no meio? Espiritualidade, emoção e mente. E qual é o topo? Espiritualidade. E quando eu penso em espiritualidade, eu penso fé em Deus, eu sendo cristã e crente em Deus, mas eu penso em quê? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autorresponsabilidade, autocuidado. Eu penso em querer o quê? Ir mais além, meditação. Eu penso em quê? Pensar, reflexão. O que é que eu fiz até hoje? Por que é que eu estou assim? O que é que eu vou fazer? Isso é tudo mais além. Eu vou buscar. O que é que está por trás deste meu sentimento? O que é que está por trás do que isto que me está a acontecer? Tudo isto faz parte da minha espiritualidade. E esta minha espiritualidade, quando estiver forte, quando estiver assim bem, raízes bem criadas, bem raízes, tu vais ter uma parte emocional mais sólida. E essa parte emocional mais sólida vai-te dar uma parte mental saudável. E esse trio, bem sólido, consolidado, tu vais ter uma componente física melhor. Tu vais estar melhor neste mundo. Porque nós somos seres que nós temos que
estamos ligados a tudo, a nossa natureza. E por isso é que quando eu falo que o que é que eu tenho que fazer para estar bem? É tudo isto. É um todo, é tudo. Então é assim, nós temos, imagina que ainda há pouco tempo que eu falei que nós temos 5 pilares para nos mantermos saudáveis. Mais ou menos 5. Eu falo muito até com os meus clientes e com todas as pessoas que eu sempre tenho a oportunidade sempre de falar, eu falo dos 5 pilares. Sempre mesmo. Sempre, né? Sempre. E esses 5 pilares são o sono, exercício físico, alimentação, hidratação, resiliência, não é? Gestão de stress e os relacionamentos. E nós temos que imagina um banco com 5 pés. E nós não podemos tirar um pé, nós temos que trabalhar todos. Agora até me lembraste de 2 pontos também que um bocadinho falei de um, mas agora lembrei-me de outros 2, que foi a questão da resiliência, que é, não é que quando fechaste para a farmácia, mas foi do género, não, a pessoa até pode ficar um tempo a sentir aquela perda, mas não demora muito tempo, não é? Tu logo depois levantaste e foste, Sim. porque não há outra opção. Não é há. muito essa questão, não há outra opção, eu tenho que continuar, senão vou parar, vou fazer o quê? Não é? Sim, Vou sim, ficar sim. com o quê? Depois houve outra coisa também, que foi a questão dos ambientes, não é? Que tu foste à procura desses ambientes que abriram a tua visão e que continuam a abrir até hoje. Mas atenção, esses ambientes serviram para mim da forma que eram na altura para determinado tempo. E aqui entra outra coisa importante. Tu estás no ambiente, tu estás num grupo, ajudou-te. Não te podes esquecer que aquilo foi um degrau para tu subir a tua escada e tens que valorizar aquele degrau. Mas em determinada altura, tu tens que deixar aquele degrau para ir para o outro lado.